Olá, eu sou o João das Plantas e respondendo as perguntas e as dúvidas de alguns seguidores meus aqui do YouTube e também do Instagram, eu vou falar sobre a falta de uma coloração rosada bem vibrante e bem vermelhinha no Ficus elastica rubi. Então eu vou dizer por que essa planta pode despigmentar ou não ter uma coloração rosada bem bonita, que é tudo que a gente quer e ama nessa planta. Se você também tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo para você entender quais são os motivos que podem causar isso. E se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu publicar por aqui para você. Se você gostar desse conteúdo também, comenta para eu saber o que você achou. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa entender também um pouco mais sobre esse assunto. Tenho aqui o meu Ficus elastica rubi dentro do meu quarto, que é essa planta com folhas bem rosadas, pigmentadas, maravilhosas, que todo mundo ama, que é uma planta que chama muita atenção. E essa é uma planta que sim, gente, ela tem folhas bem rosadas, quase vermelhas, uma coloração muito maravilhosa, exuberante mesmo, e é isso que encanta tantas pessoas. Esse é um dos maiores charmes dessa planta. E sim, a gente quer uma planta bem pigmentada, bem colorida, bem vermelhinha. Só que acontece que se a gente não oferece as condições necessárias, ideais, para essa coloração da planta, ela começa a despigmentar. Então, faz algumas semanas que eu estou com essa planta dentro desse quarto. Aqui, essa janela, bate o sol da tarde, então ela recebe o sol da tarde aqui nesse lugar, mas não está sendo suficiente porque a planta já está nascendo com folhas bem mais claras do que ela tinha, porque essa planta está aqui faz pouco tempo, já que eu mudei de casa, então ela está se adaptando, assim como eu, né? E eu percebi que a planta já está despigmentando nesse local, por mais que ela esteja bem, ela tá super bem, principalmente em relação à luz. Eu sei que ela tá bem por quê? Porque as folhas estão erguidas, elas estão todas erguidinhas para cima. Esse é um sinal de que a planta está em um local bem iluminado, mas acontece que não tá o ideal, porque as folhas mais novas já estão nascendo muito mais claras do que as mais antigas. Então, olha só, essa aqui, ó, é uma folha, é um padrão de coloração ideal, ó. É uma folha bem rosada. Já essa mais nova tá muito despigmentada, gente. Olha isso. Ela já tá quase branca. Então, esse aqui não é um Ficus elastica Tineke, que é uma variegação branca. Esse aqui é um Ficus elastica rubi, que deve ter a coloração rosada, porque aqui tem os aminoácidos, os pigmentos das antocianinas se manifestando, que são os responsáveis por essa coloração avermelhada. Então, é uma planta que tem coloração originalmente rosa, mas que se ela receber pouca luz, ela vai ficando mais esbranquiçada. Assim como essas folhas mais antigas, tá vendo? Ó? E é normal as folhas mais antigas da planta terem essa coloração mais amarela, porque as folhas mais jovens são as que têm essa coloração mais rosada, bem vermelhinha, mas como as folhas vão amadurecendo, ficando mais antigas, elas despigmentam e vão ficando com essa coloração mais creme, tá vendo? É normal, isso aqui é normal, mas não é normal as folhas mais novas já nascerem com essa coloração creme, então elas precisam nascer bem vermelhinhas, e eu observando isso, estou entendendo que a planta não está nas melhores condições aqui para ela. Por quê? Porque ela precisa de um local com mais incidência de luz solar. Então, gente, eu falo para vocês, antes de ter uma planta, vamos entender qual é o local que ela gosta, quais são as necessidades básicas dessa planta de sobrevivência, para ela também estar o mais bonita possível, porque às vezes as condições que a gente vai poder oferecer não são as ideais ou as melhores para essa espécie em específico. Então, a gente precisa conhecer essas necessidades para fornecer o melhor para a planta. E se a gente quer uma planta exuberante, a gente precisa também fornecer as condições ideais para ela. Então, essa coloração rosada e quase avermelhada do Ficus elastica rubi, ela é estimulada pelo sol e pelo calor, ela é fotoestimulada. Então, quanto mais sol
E mais calor essa planta receber, mais colorida ela vai ficando, mais vermelhinha as ponteiras vão ficando. Então, por isso, é importante ter essa planta em um local que receba pelo menos a partir de 3 horas de sol por dia. Menos que isso, ela não vai produzir coloração bem vermelha e vai ficar mais clara, assim, tá vendo, ó? Então, como é uma planta variegada, ela precisa também de mais luz, até mesmo para manter um padrão interessante de variegação. Além disso, tem um outro fato sobre essa planta. Ela também aprecia adubação e aminoácidos. Os aminoácidos fornecem nutrientes para essa planta que vão conduzir e vão deixar essa planta fortalecida para ter uma coloração mais vibrante. Então, às vezes, sua planta também está recebendo muito sol, mas não está recebendo nutrição adequada e por isso às vezes ela não está com uma coloração muito bonita, muito vibrante, exuberante, destacada, né? Então, aminoácidos também através da adubação é importante para essa planta. E aí, o que eu te aconselho, né, diante de tudo isso, e o que eu vou fazer aqui agora, é que eu vou levar essa planta para um local que receba mais sol. Então, a minha planta já é, de certa maneira, rustificada. Ela recebia sol da manhã, aqui ela recebe o sol da tarde, mas é por pouco tempo. Então, eu vou voltar com essa planta para um local bem mais ensolarado. E aqui nesse local, nesse espaço desse vaso aqui, eu vou colocar um ficus elástica Tineke, que é o branco com variegação branca, porque aí é uma planta que eu sei que ela pode receber essa quantidade de luz e de sol que essa planta está recebendo e que ela vai manter a sua variegação normal, porque o Ficus elastica Tineke, ele precisa de um pouquinho menos de luz e de sol do que o Ficus elastica rubi, porque essa planta aqui, para ter essas cores, ela precisa de muito sol. Então aqui eu vou substituir por um Ficus elastica Tineke. E uma alternativa que eu te dou também é, se você, né, preferir, ao invés de ter uma planta como essa, como um Ficus elastica rubi, que é uma planta bem rosada, bem vermelhinha, que precisa de muita luz, você pode ter, por exemplo, um Ficus lirata, ou um Ficus lirata bambino como esse, porque planta de folhagem verde, ela precisa de um pouco menos de luz. Então, como essa planta aqui já tem muita clorofila, ela vai sobreviver melhor em um local mais sombreado ou um local com menos incidência de luz solar. Então, uma dica para você é, infelizmente, às vezes não dá para a gente ter tudo, também a gente vai fazer trocas ou melhoramentos ou escolhas que são mais adequadas para a nossa realidade. Assim também funciona na nossa vida como um todo, e a gente também aplica isso para as plantas, porque às vezes não dá para ter um ficus, que é uma árvore, né? Por mais que seja uma planta produzida e comercializada para ambientes internos, dentro de casa ele não vai ficar tão bem, né, como um Ficus elastica rubi, por exemplo, que nesse caso aqui ele não está nas melhores condições e por isso a planta está despigmentando. Ela não está com uma coloração muito exuberante e eu não estou satisfeito. Se você também está feliz com a sua planta do jeito que ela está, às vezes mais despigmentada, tudo bem, gente, mas aqui eu estou te dando a dica, eu estou te mostrando o que acontece com essa planta e te dando as dicas para você melhorar, se você também quiser, assim como eu, uma planta bem vibrante, bem colorida, que é o que a gente ama. Então, uma alternativa, ao invés de uma planta variegada e que precisa de sol para ter folhas coloridonas, é usar plantas de folhagem verde, porque aí elas se adaptam melhor a um local muito bem iluminado, que aqui no caso tem sol da tarde, mas com menos luz solar. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria compartilhar com você essa mudança aqui na minha planta e essa nova adaptação que eu vou fazer a ela, porque eu gosto de ter um Ficus rubi bem lindo, bem colorido, bem vibrante, com essa coloração bem viva mesmo, bem vermelhinha,
e tanto que vocês apreciam muito essa minha planta, então eu procuro oferecer a melhor condição para ela, e eu observei que aqui ela não está muito feliz, então eu vou oferecer um outro lugar para ela, vou mudar, colocar uma outra planta aqui. Então é sobre isso. Na nossa vida também, às vezes a gente precisa se adaptar a uma situação, com as plantas também, isso também funciona mais ou menos da mesma maneira, bem similar. Assim, a gente procura as melhores condições, né? A gente vai se redescobrindo, então isso também é importante, a gente precisa estar atentos a isso. E essa mesma dica aqui do Ficus elastica rubi também se aplica ao Ficus elastica burgundi, que é aquela com folhas negras, e para aquela planta também ter folhas escuras daquele jeito, ela precisa de muita iluminação, porque senão as folhas vão despigmentando e podem ficar até verdes. Então, às vezes, não é possível ter uma planta no seu auge, na sua melhor beleza, dentro de casa, né? Porque às vezes não é a condição mais adequada para essa planta, que Ficus, na verdade, é uma árvore. Então, por mais que seja produzida para ambientes internos, ela vai ficar melhor em ambiente muito mais iluminado. Então, se atenta para isso. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você também gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre isso. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você não perder os novos conteúdos por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.